Olá, sou o Greg do Apple Explained e hoje vamos explorar a história do Safari. Este tópico venceu a votação da semana passada. Se você não votou, inscreva-se para que as enquetes apareçam no seu feed de atividades. Agora, o Safari é o navegador web da Apple que foi lançado em 2003 com o Mac Operating System 10.3 Panther. Mas você pode estar se perguntando, qual navegador o Mac usava antes do Safari? Ele usava o Netscape Navigator, o navegador web mais popular na época, graças à capacidade de exibir texto e gráficos simultaneamente enquanto a página carregava. Embora não pareça uma característica especial hoje, os navegadores web anteriores ficavam em branco até que todo o conteúdo fosse carregado, o que poderia levar até 3 minutos para carregar uma única página. O Netscape Navigator foi o navegador padrão do Mac até 1998 e os eventos seguintes foram fascinantes. Ao retornar à Apple em 1997, Steve Jobs encontrou a empresa em situação financeira muito pior do que esperava, a apenas 90 dias da falência, exigindo medidas desesperadas devido aos tempos desesperadores. Steve Jobs iniciou negociações com a Microsoft, a grande rival da Apple na época, buscando um acordo de investimento. A Apple tinha um longo processo alegando que a Microsoft copiou a aparência e a sensação do Windows a partir do sistema operacional Macintosh. Isso deu à Apple vantagem nas negociações, oferecendo-se para abandonar o processo se a Microsoft investisse nela. Mas havia outro fator em jogo. A Microsoft estava no meio de uma luta antitrust por sua promoção forçada do Internet Explorer, que manchava sua imagem com os consumidores e poderia levar a um processo antitrust do governo dos Estados Unidos da América. Na verdade, era do interesse da Microsoft negociar um acordo com a Apple para mantê-la como concorrente. Durante a elaboração do acordo, ambas as partes concordaram com 5 termos específicos. Primeiro, a Microsoft teve que fazer um investimento de 150 milhões em ações não votantes da Apple. Isso significava que a Microsoft não tinha voz nas decisões da Apple, mesmo sendo uma grande acionista. Em segundo lugar, Apple e Microsoft estabeleceriam licenciamento cruzado de patentes, compartilhando entre si qualquer patente criada nos próximos 5 anos. Em terceiro, a Microsoft se comprometeria a criar versões do Office para Mac por 5 anos, com a mesma quantidade de grandes lançamentos que no Windows. Em quarto, Microsoft e Apple colaborariam na compatibilidade Java para fortalecer sua viabilidade como concorrente. Em quinto lugar, todo Mac deveria ser enviado com o Internet Explorer como navegador padrão, o que desagradou muitas pessoas. Mas o golpe foi amenizado quando Jobs esclareceu que os usuários poderiam alterar o navegador padrão de volta para o Netscape Navigator, ainda enviado com todos os Macs. O Internet Explorer foi o navegador padrão do Mac por 5 anos, até o acordo com a Microsoft expirar em 2003. Isso permitiu à Apple lançar seu próprio navegador web. Em 7 de janeiro de 2003, na Macworld em São Francisco, Steve Jobs anunciou que a Apple havia criado seu próprio navegador web, o Safari. Ele foi baseado na variação interna da Apple do motor de renderização WebKit. A Apple lançou a primeira versão beta do iOS 10 naquele dia. Várias versões beta oficiais e não oficiais seguiram até que a versão 1.0 foi lançada em 23 de junho de 2003. O Safari estava disponível como download separado para o macOS 10.2 Jaguar, mas foi incluído no lançamento do macOS 10.3 Panther em 24 de outubro de 2003. Apesar do Safari ser o navegador padrão, a Apple manteve o Internet Explorer no Mac como alternativa. A segunda versão do Safari chegou apenas 2 anos depois e fez algo bastante interessante. Graças ao trabalho de depuração e otimização de Dave Hyatt, desenvolvedor do Safari da Apple, o Safari 2 foi o primeiro navegador a passar no teste ACID2. ACID2 foi uma página de teste criada pelo projeto de padrões web para expor falhas na renderização de Hypertext Markup Language em navegadores e outras aplicações. Seu objetivo era promover padrões universais de desenvolvimento web para que os desenvolvedores não precisassem ajustar seus sites para a exibição correta em diferentes navegadores. Um padrão web universal era fundamental. Sem isso, a internet teria se fragmentado em bolsões de conteúdo incompatível, com sites disponíveis apenas para usuários com o navegador certo. O teste ACID2 focou no Internet Explorer, que quase não seguia padrões web, frustrando usuários e desenvolvedores por exibir páginas de forma diferente de outros navegadores.
Isso forçou os desenvolvedores web a perderem tempo ajustando suas páginas para serem exibidas corretamente no Internet Explorer. Porém, a Microsoft rejeitou o ACID, caracterizando-o como uma lista de desejos de recursos, e não um teste genuíno de conformidade com os padrões. Com o tempo, mais navegadores passaram no teste e a pressão aumentou sobre a Microsoft para fazer o mesmo, o que ocorreu com o Internet Explorer 8 em 2007, 2 anos após o Safari. Além de passar no teste ACID2, o Safari 2 apresentou um aumento de velocidade de 1.8 vezes em relação à versão anterior. Em 9 de janeiro de 2007, a Apple introduziu o iPhone. Foi a primeira vez que o Safari estava disponível em um dispositivo móvel. Mais tarde, naquele ano, a Apple anunciou o Safari 3, a primeira versão disponível no Windows. No anúncio, Jobs fez um benchmark comparando os navegadores Windows mais populares, com o Safari se saindo melhor. Foi quando a Apple começou a dizer que o Safari era o navegador mais rápido do mundo. Testes posteriores de terceiros confirmaram que o Safari 3 era o navegador mais rápido no Windows, como afirmado pela Apple. Mas isso se referia ao download inicial de dados pela internet. Descobriu-se que era apenas um pouco mais rápido que o Internet Explorer 7 e o Mozilla Firefox ao carregar conteúdo estático do cache local. A partir do Safari 4, a barra de endereços foi totalmente reformulada. A barra de progresso azul foi substituída por um bezel giratório com indicador de carregamento. O botão para adicionar um favorito foi anexado à barra de endereços por padrão e o botão de recarregar parar foi sobreposto na extremidade direita. Essas alterações simplificaram a interface e deixaram o Safari semelhante à versão móvel do iPhone. O Safari 4 introduziu novos recursos como Coverflow para navegar no histórico e favoritos, visualização de miniaturas dos melhores sites, ferramentas aprimoradas para desenvolvedores e o motor Nitro JavaScript, que executava JavaScript até 8 vezes mais rápido que o Internet Explorer. O Safari 4 também passou no novo teste de padrões web ACID3. A Apple lançou o Safari 5 em 7 de junho de 2010, apresentando o novo Safari Reader para ler artigos na web sem distrações e um aumento de 30% no desempenho do JavaScript em relação ao Safari 4. O Safari 5 incluiu mais de uma dúzia de novas tecnologias, Hypertext Markup Language 5 com foco em interoperabilidade. Pela primeira vez, os desenvolvedores puderam criar extensões para o Safari, personalizando e aprimorando a navegação. A Apple reintegrou a barra de progresso na barra de endereços neste lançamento, algo que me deixou muito feliz por ter essa funcionalidade de volta. O Safari 6 foi planejado como uma versão do Safari 5.2 até que a Apple anunciou a mudança para o 2012. O lançamento do Safari 6 coincidiu com o do Operating System 10 Mountain Lion em 25 de julho de 2012, sendo diretamente integrado ao sistema operacional. Isso implicava que o Safari não podia mais ser baixado no site da Apple. Os usuários do Operating System 10 Lion podiam atualizar para o Safari 6 via atualização de software, mas ele não estava disponível para sistemas anteriores nem para o Windows. A Apple disse: Safari 6 está disponível para Mountain Lion e Lion. Safari 5 continua disponível para Windows. O Safari 6 incluiu recursos úteis, como as abas do iCloud, que sincronizavam as abas abertas nos dispositivos iOperating System e Operating System 10 dos usuários. O Safari 6 adicionou recursos de privacidade, como a preferência não rastrear e a capacidade dos sites enviarem notificações aos usuários do Mountain Lion. O Safari 7 lançado em 2013 trouxe melhorias no desempenho do JavaScript, no uso de memória, novo visual para os principais sites e a barra lateral. Foram adicionados recursos de links compartilhados e economia de energia, que pausava plugins não utilizados. As duas atualizações seguintes foram pequenas. O Safari incluiu suporte para WebGL, recursos de privacidade aprimorados, maior velocidade e eficiência, melhor integração com o iCloud e design atualizado. E o Safari 9 em 2015 apresentou a capacidade de silenciar e fixar abas. Mas em 2016, a Apple compensou as duas últimas atualizações com o Safari 10. Ele adicionou novas capacidades ao Safari: o Apple Pay, suporte para imagem em imagem para vídeo, nova barra lateral de favoritos, visualização redesenhada de histórico e favoritos, zoom específico do site, autofill melhorado, aprimoramentos no leitor e reabertura de abas recentemente fechadas foram novidades. Com todas essas novas funcionalidades, o que mais a Apple poderia adicionar na próxima versão?
No Safari 11, a Apple adicionou algumas das minhas funcionalidades favoritas, como o fim dos vídeos que começam a tocar automaticamente. O Safari só permitia que os vídeos começassem a tocar após o clique no botão de reprodução, como deveria ser em toda a internet. Mas a melhor adição foi a prevenção inteligente de rastreamento. Isso evitava que os sites instalassem cookies de rastreamento no seu navegador e o rastreassem online. O recurso foi muito difícil de implementar e grandes grupos de publicidade se opuseram a ele, dizendo que o recurso reduziria os serviços gratuitos suportados por publicidade, enquanto outros especialistas elogiaram a mudança. Tudo o que cobrimos até agora é para o Safari Desktop, mas havia alguns recursos no iOS que quero abordar a seguir. Desde o iOS 1, o Safari podia marcar links como ícones de recorte na tela inicial, servindo como atalhos para certos sites. Você também pode salvar uma imagem em seu álbum pressionando-a por 3 segundos. No iOS 4, a busca foi integrada à caixa de pesquisa e os usuários podiam imprimir páginas web com o AirPrint. O iOS 5 adicionou navegação por abas, similar à versão desktop, apenas para iPads. Uma novidade foi a lista de leitura, que permitia salvar artigos para ler depois, sincronizando-os em todos os dispositivos do usuário. Já o Reader, diferente da lista de leitura, organizaria o texto e imagens de um site num formato mais legível, removendo toda a publicidade. Por fim, foi adicionada a navegação privada, que impedia o salvamento de cookies ou histórico da web. No iOS, 6 abas do iCloud e listas de leitura offline foram adicionadas, permitindo aos usuários ler artigos previamente armazenados sem conexão com a internet, semelhante à versão desktop. No modo paisagem em tela cheia, o Safari escondia a maioria dos controles para iPhone e iPod Touch exibirem mais conteúdo web. O iOS 7 trouxe ícone e interface redesenhados, construção de 64 bits em dispositivos com processador A7 iCloud Keychain para salvar senhas, nomes de usuário e cartões de crédito, gerador de senhas, links compartilhados, prevenção de rastreamento, controles parentais, aumento no limite de abas de 9 para 36 e campo de pesquisa inteligente unificado. O iOS 8 adicionou uma função de pesquisa para navegar pelas abas abertas. Uma nova barra lateral revelaria favoritos, lista de leitura e links compartilhados. A barra de endereços se esconderia automaticamente ao rolar para baixo. A busca Spotlight agora está disponível na barra de endereços. Em um site, foi oferecida a opção de escanear cartão de crédito ao inserir informações de pagamento. Era possível habilitar a navegação privada para uma aba específica, solicitar a versão desktop de um site e segurar o botão de nova aba para mostrar as abas recentemente fechadas. O iOS 9 trouxe extensões de bloqueio de conteúdo para restringir conteúdo web específico, o controlador de visualização Safari para exibir conteúdo da web dentro de um app e uma visualização de leitor aprimorada com opções de fontes e temas ao ler artigos. O iOS 10 ampliou o 36 para 500. E finalmente, o iOS 11 não mudou muito com o Safari, mas apresentou uma barra de pesquisa mais arredondada. Essa é a história do Safari. Digam quais recursos vocês querem ver na próxima versão. Para votar no próximo tema do vídeo, inscreva-se. Obrigado por assistir e até a próxima!